Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast Grandes Conversas do Pequeno Cotolengo. Nós estamos aqui novamente nos estúdios da Toca, hoje para falar sobre um assunto muito relevante, um assunto muito frequente, que é sobre queda. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, estou eu aqui, Thiago Kuster, sou o diretor técnico do Complexo. Junto comigo está o Fabrício Lopes, ele é nosso fisioterapeuta, ele tem especialidade em fisioterapia hospitalar, pós em gestão hospitalar e MBA em saúde pública, e a Suzana Bianchini, que é a nossa enfermeira do Núcleo de Educação Permanente, lá do Pequeno Cotolengo, mestre em enfermagem e doutora em ciências pela Universidade de São Paulo. Muito bem-vindos, obrigado por participarem. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre quedas. A gente vive ouvindo notícia, né, por aí de pessoas que caem, que se machucam, às vezes da nossa família, às vezes pessoas famosas, né? Todo mundo lembra da história do Gugu, né, que acabou falecendo, infelizmente, pela queda dele. Então, a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre como a gente previne, por que acontece. Fabrício, começa lá. O que você tem para dizer sobre prevenção de queda? Quero agradecer o convite, muito obrigado. Eu sempre falo que a gente faz tanta coisa bonita, tanta coisa legal no Pequeno Cotolengo, que um canal a mais aqui para a gente estar falando é muito importante. Sim. A queda é preciso a gente entender, né, não somente os profissionais da saúde, mas os familiares, que ela não deve ser negligenciada. Ela pode ter eventos aí, infelizmente, fatais. A gente teve aí ultimamente na mídia aí, né, alguns artistas aí, infelizmente, indo a óbito decorrente à queda, e ela é multifatorial, né? Então são vários fatores que podem levar a uma queda. O paciente ele pode ter fraqueza muscular, o tapete em casa pode prejudicar, às vezes pode não ter um corrimão para ele se segurar ali, ele pode estar tomando algum medicamento, às vezes que causa como um evento adverso alguma tontura, uma queda de pressão. Então ela é multifatorial, né? São vários fatores aí que podem contribuir. E a gente trabalha muito no sentido da prevenção, né? Perfeito. O profissional da saúde, a gente sempre brinca que a gente treina justamente para não acontecer e para que quando aconteça a gente já esteja preparado. Então, o ponto principal aqui que a gente pode falar é a prevenção, né? Então, ver se essa casa desse paciente está adequado, se esse paciente está em condições aí de estar andando, se não tem nenhum outro evento adverso. E também é importante a gente falar que, por mais que a gente treine da prevenção, é importante também a gente falar de quando acontece. O que fazer, né? O que fazer. Então, hoje, dentro da fisioterapia, além da gente treinar para a gente não acontecer essa queda, a gente também treina para como o idoso vai cair, né? Porque tem diferença, por exemplo, de um idoso ele cair, né, com a cabeça diretamente no chão e ele colocar a mão para se proteger, né, para diminuir essa energia no crânio. A gente também precisa entender que se esse idoso cair, a gente precisa ensinar ele a como se levantar, né? Se não é possível como se levantar, como, né, se arrastar para pedir ajuda. Então são itens em que é muito importante a gente ter em mente, né, não somente o profissional de saúde, mas também orientação aos familiares, aos pacientes, né, a quem cuida daquele idoso. Você está falando de idoso. Meu avô já faleceu, o Lauro. E eu estava no terceiro ano da faculdade. Estava na biblioteca lá da PUC e me liga minha mãe. Tia, preciso que você venha ver o vô aqui que ele caiu do telhado. E na hora eu disse, não, qual dos dois vô? Eu disse, não, qual dos dois vô? É só quem que sobe no telhado. E o meu vô Lauro, meu outro vô não teria feito isso. E ele subiu para ver se uma telha estava quebrada. E ele acabou descobrindo que a telha estava quebrada e foi ele e telha para baixo, né? E eu falando com ele depois, ele falava assim, nossa, mas eu fiz isso a vida inteira e nunca aconteceu nada. Pois é, mas, né, a idade chega e a gente vai perdendo um pouquinho essa capacidade, às vezes, de combater. Isso que você falou é algo assim, bem interessante, porque homens e mulheres caem. Sim. Né? Mas as mulheres, normalmente, elas costumam cair da própria altura, Verdade. cair da cadeira. Mas os homens, eles habitualmente caem de alturas mais elevadas. Imagina, ele não faz isso. Né? Não. Até porque tem essa questão, vou subir no telhado, vou consertar alguma coisa. E nisso a gente tem quedas assim com complicações mais significativas. Né? Eu acho que essa questão da pessoa também não perceber o próprio envelhecimento, Exato. Não perceber o quanto perdeu de capacidade, né, com o passar dos anos, né? E essa questão do envelhecimento é bem significativa, porque a gente tem menos de 10 anos dobraram o número de mortes em consequência das quedas. Né? E quando você tenta entender, mas como que a gente dobrou o número de mortes em decorrência de quedas? Primeiro porque a população está envelhecendo mais. Sim. E, infelizmente, a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais a mesma capacidade física que a gente tinha com 20, 30 anos. Né?
E então isso tem tido um impacto bem significativo, especificamente na queda. E também a gente tem esse aumento do número, porque hoje as instituições de saúde elas estão mais preparadas para fazer notificação desses eventos. Sim. Eles têm a noção da importância de você notificar as causas de queda, tanto no meio hospitalar como também no domicílio. E isso acho que pode ajudar a gente a entender um pouco mais, né? Mas principalmente trabalhar na prevenção das quedas, tanto em casa, na rua ou mesmo dentro das instituições de saúde. Perfeito. O Fabrício falou uma palavra que eu já ouvi muito, é o tal do tapetinho, Fabrício. Tapetinho. A gente tem muita dificuldade aí para explicar para os nossos pacientes, né, principalmente aqueles pacientes mais idosos, que o tapete, na verdade, ele é um grande vilão, né, do que propriamente dito um simples artefato, né? Sim. A gente bate muito na tecla com toda a família, às vezes a família fala, olha, ele não quer tirar e tal, porque ele gosta muito, ele é muito apegado, ele ganhou de alguém, mas o tapetinho, ele é uma superfície instável, então ele contribui muito, muito para a queda. Um fato é que todo mundo vai envelhecer, né? A gente, muitas vezes, como o senhor disse, temos dificuldades de aceitar esse processo de envelhecimento, né? Especialmente a gente homem, né, que está mais no sentido de que a gente acha que vai ser eterno, mas a gente vai realmente envelhecer e há meios que a gente pode fazer para que isso seja revertido ou diminuído, né? Então a literatura ela já é bem ampla aí na prática de atividade física, uma alimentação saudável, uma boa noite de sono, né? No sentido de realmente deixar essa musculatura fortalecida, o equilíbrio, né? Para a gente diminuir esse fato quando a gente chegar na fase, né, mais idosa. Uma outra coisa que a gente ouve muito é o tal do calçado, né? O calçado dentro do... às vezes os calçados que são confortáveis, mas o chinelinho, né, a pantufa para dentro de casa é confortável, mas a chance de cair com aquilo, né? E até porque só a chance do sapato sair esse calçado confortável sair do pé e você se desequilibrar ou tropeçar é bem grande, ainda mais com tapetinhos também em casa. Não só os tapetes, mas os móveis, excesso de móveis, vamos dizer assim, ou então móveis que ficam obstruindo o caminho. Então, acho que precisa de todo um preparo, né, quando a gente fala da população idosa. Né? Você preparar a casa para evitar que a queda ocorra. Então, retirar os tapetes, posicionar os móveis de uma forma que fique o acesso, né, aos corredores fique mais livre, você não bata em móveis e melhorar também a iluminação, porque você acaba tendo esse impacto com móveis ou outros objetos, porque muitas vezes a iluminação não está adequada. A gente vai perdendo a visão também, a gente precisa ter essas adequações. Mas o mais importante é a gente ter a percepção do risco. Porque envelhecer não é fácil. Né? A gente vai perdendo várias capacidades que a gente tinha antes. Mas ter essa percepção do risco e a gente conseguir entender, tem risco aumentado de queda, sim. E aceitar que precisam fazer essas mudanças é o principal passo. Mas é difícil, né? Porque as pessoas, principalmente homens, né, têm a sua autonomia. Né? Sempre fiz isso, nunca teve problema, sempre o móvel ficou daquele lado, sempre tive tapete, não aconteceu nada. Mas o risco vai aumentando conforme a idade. O risco da queda e o risco do efeito da queda, né? Sim. Porque uma pessoa cai com 30, bem que o Fabrício falou, né? Cai com 30 anos, com 20 anos. Levanta e pronto. Levanta e vai andando. Às vezes uma queda com 60 anos, com 70 anos, é o suficiente para você acabar hospitalizado. E daí daqui a pouco você está com uma pneumonia, daqui a pouco você está com uma lesão de pressão, daqui a pouco você está na UTI, né? Então, não dá para brincar com isso mesmo. Né? Até porque uma queda pode desde não acontecer nada, você vai dar risada ou ficar com vergonha porque caiu. Ou então você pode ter uma fratura, porque a gente vai perdendo o cálcio dos ossos, eles vão ficando mais frágeis. Então, é muito fácil a gente acabar tendo uma fratura por conta de uma queda, às vezes até uma queda simples. Mas também tem aquela questão de você cair, bater a cabeça bem na quina daquele móvel, naquela pontinha, e você ter uma lesão, ter um sangramento importante. E piora muito quando você está sozinho em casa. E isso dificulta a sua... Como que você vai pedir ajuda? Né? Se você está lá caído, quebrou, fraturou uma perna, não consegue se movimentar, ou então perdeu a consciência. Né, que acho que isso até foi o que recentemente aconteceu com uma dessas pessoas mais conhecidas, né? Acho que a gente teve agora recente, né, a luta do Mike Tyson, né,
Jake Paul? Jake Paul. E uma das coisas que talvez as pessoas não saibam tanto é que conforme a gente envelhece, o cérebro ele diminui um pouquinho, né? Ele fica mais espaço dentro da caixa craniana. Então, também tem mais espaço para esse cérebro se mover e a chance de você ter um sangramento ali dentro é maior. Não só de ter o sangramento, mas desse sangramento trazer um impacto maior e não ser diagnosticado tão fácil, né? Então, uma coisa que eu acho que é super relevante para quem cuida de idosos, né? Para quem é idoso também, mas em especial para quem cuida, porque daí nessa hora quem vai perceber a mudança vai ser quem está do lado de fora. Pequenas mudanças de comportamento que se tornam persistentes após um trauma que às vezes não foi tão grande. Caiu, não foi nada, não aconteceu nada, e dali uma semana não tá legal, começou a esquecer tudo, tá confundindo as coisas. Tem que procurar, né? Porque como tem mais espaço dentro da caixa craniana, o sangramento acontece de maneira mais lenta, às vezes não traz um sintoma tão imediato, e quando você vê dali uma semana a pessoa está com um hematoma grande e com uma perda de função importante que poderia ter sido prevenida, né? E isso acontece muito, principalmente naquelas pessoas que tomam anticoagulante. Perfeito. Né? Então, fazem isso. Claro que não seria a situação de um AS, né? Mas outros medicamentos, principalmente para quem tem arritmia, que faz uso de anticoagulante já como parte do seu tratamento, uma queda, e principalmente quando tem um trauma na cabeça, pode ser bem mais significativo, né? Pode ter um impacto bem maior para esse indivíduo. Não negligenciem os sintomas, né? Se a pessoa querida ali, né, tanto o idoso como o jovem, Sim. Caiu, apresentou algum esquecimento, algum déficit ali, procure atendimento o quanto antes. Hoje, dentro da área da saúde, a gente sabe que quanto mais cedo a gente tiver as intervenções, os resultados e recuperações são melhores, né? A gente consegue um pronto restabelecimento aí mais eficaz. Até porque se você esperar, já pode ter sangrado, pode ter algum outro tipo de complicação que muitas vezes é mais dificultoso depois, né? A queda, as pessoas elas têm que entender que causam prejuízos sérios, né? Causa o prejuízo psicológico, que a pessoa estava andando e ela vai, né, ter que ficar mais restrita. Tem a parte também social, que a pessoa muitas vezes vai ter que sair do teu trabalho, vai ter diminuição de rendimentos, né? Tem a parte física, a dor física propriamente dita. Tem os custos, né? Que vai ter que gastar com profissionais de saúde, né? Esse impacto financeiro também é bem amplo. Sim. Não só para a pessoa, como para o próprio sistema de saúde, né? O sistema Porque sobrecarrega, né? Fica sobrecarregado com isso. Falando em sistema de saúde, a gente tem uma particularidade dentro do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, que são as nossas unidades hospitalares e a função delas, né? Elas têm uma função um pouquinho diferente de um hospital geral, porque o objetivo é a gente trazer aquele paciente para ganho de autonomia e ganho de reabilitação. Sim. E com isso vem o risco de queda, né? Isso é o risco de queda, ele, claro, todo mundo tem, né? Desde você pode estar até deitado que você ainda tem chance de cair. Mas quando se fala em pacientes que estão em reabilitação, que precisam aprender a andar novamente, precisam lidar com um déficit que pode ser permanente, mas que ele pode voltar a ter uma vida mais próxima do normal. O paciente ele precisa reaprender, né, todas essas habilidades motoras para conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Mas é importante que tanto o profissional quanto o paciente, a família, tenham uma percepção desse risco de queda. O risco de queda ele existe, ele está presente, mas nós precisamos implementar medidas de prevenção, desde o calçado adequado até o vestimento, principalmente uma calça que precisa estar bem ajustada, porque algumas calças mais largas caem, impedem o movimento das pernas. Cuidar com o próprio ambiente, evitar piso molhado, se tiver molhado, sinalizar, evitar que pessoas passem por ali. Se for necessário em casa, adaptar um corrimão, né? Ou principalmente no banheiro, que é algo bem importante, que é um corrimão que vai dar um apoio, uma segurança para aquele indivíduo. E isso tanto em casa quanto no ambiente de saúde. E também tem outras adequações que precisam ser colocadas e todo mundo precisa estar ciente. Alguns medicamentos que podem também induzir um risco maior de queda. A gente tem alguns indutores de sono, né, que são bem famosos por não só causarem queda, mas também por uma alteração de comportamento, amnésia bem significativa. Então, esses pacientes que recebem algumas medicações que podem interferir no equilíbrio, no pensamento,
precisa realmente ter uma vigilância maior. Sim. Né? Tem que ter o horário correto de tomar medicamento, evitar conflito com outras medicações que possam fazer aquele paciente ter que ir ao banheiro, né? Porque dentro de um ambiente hospitalar, a ida ao banheiro é o maior motivo de queda. Sim. Então, a gente encontra o paciente no corredor, ou mesmo dentro do banheiro, e caído. Né? Claro que na nossa realidade, o do cotolengo é um pouquinho diferente. A gente não tem essa questão. Ele cai muitas vezes da cadeira, ele tentando se levantar, mas porque ele quis fazer algo que estava além da capacidade dele. E aí entra um outro ponto, né? Quando o indivíduo não consegue entender a sua limitação. Sim. Que é o que faz com que a gente tenha quedas muito significativas, com um impacto muito significativo. E aí gera o que o Fabrício comentou. Né? A gente tem, e isso está bem documentado em várias pesquisas, uma depressão pós-queda, onde aquela queda interferiu tanto na autoconfiança daquele indivíduo que ele passa a não querer levantar mais. Ele não quer levantar e tem que ser feito um trabalho muito grande com aquele indivíduo para que ele consiga levantar, mas a gente tem relatos de casos assim depressivos mesmo, né, mas relacionado à queda, perda da autonomia, porque o paciente fica com medo de cair de novo, de ter uma lesão que possa comprometer, e com isso a gente começa a ter outros problemas. Sim. Por exemplo, pneumonia, como você falou. Porque uma coisa é decorrência da outra. Uma coisa, né, vai puxando a outra, né? Sim. Vira um castelinho. E o Fabrício, ele trabalha lá conosco, né, Fabrício, dentro do PediaSud, que é um método de fisioterapia. E uma das coisas que eu vejo muito o Fabrício trabalhando lá é justamente esse treino de marcha num paciente que perdeu essa função, né? E é um trabalhinho complicado, né, Fabrício? É um trabalho porque... como ela falou, o paciente ele fica com medo, né, de vivenciar tudo aquilo novamente, ele fica em estado, né, depressivo porque ele era ativo, até um dia antes ele estava fazendo seus afazeres. Então, a gente busca sempre atender esse paciente o mais rápido possível. A gente observa dentro da nossa realidade que quanto mais antes a nossa intervenção, ela é mais significativa. E no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, né, a gente considera todos como risco de queda, né, porque a gente tem um público ali que tem uma patologia instalada, e a prevenção do risco de queda ela começa em vários fatores, desde você ler o prontuário do paciente antes para ver se não aconteceu nenhum evento adverso, como que tá os dados vitais desse paciente, né? Envolve muito também questão da orientação da família, né? Ensinar como essa família faz as transferências, sempre que precisar de algum suporte está chamando alguém, né? Não negligenciar. E também a gente entende também o cuidado pós-alta, né? A gente dá para os nossos pacientes, né? Não simplesmente dá alta o paciente ir para casa e se vira. A gente faz todo um acompanhamento antes com a família, né? Explicando a importância dos cuidados, né? A gente faz um trabalho também na casa, né? Perguntando como é que é a casa, se precisar alguma adaptação a gente faz, a gente sugere, né? Essas adaptações. Isso antes da pessoa chegar. Antes da pessoa chegar. Preparar e depois que a pessoa também tem alta, ainda a gente acompanha ela um período também, né? Para saber como é que ela tá, né? Se ela está precisando de alguma coisa. Isso mostra muito também do nosso carisma, né? A gente cuidar o paciente como um todo. Não olhar somente o nosso trabalho naquele momento, né? Tchau e benção, e sem nenhuma orientação, né? Sem nenhum cuidado. E nessa terapia que o doutor falou, PediaSud, né? Que é uma terapia que a gente tem ali dentro do Cotolengo Inovadora, que a gente fica muito orgulhoso de ter, né? Um dos nossos principais objetivos é tentar restabelecer a função desse paciente. Então, se era um paciente que, por exemplo, ele caiu em casa, teve algum evento adverso, precisou de internamento, a gente tenta, dentro das necessidades dele, fazer com que ele volte a andar, né? Sim. De repente, não voltar sozinho, mas com algum dispositivo, um andador, uma marcha, mas se manter funcional, que ele consiga fazer as coisas no que ele vinha fazendo, né? De maneira mais autônoma possível. Sim. Esse é o nosso principal objetivo. E dentro disso que o Fabrício comentou, tem uma questão bem importante, né? Na evolução do paciente, né? Quando ele volta a caminhar, né? O uso dos dispositivos, como os andadores, e até muleta, bengala. E também precisa ter o aprendizado de como usar esses dispositivos para evitar também que uma queda acarretada por um desses dispositivos aconteça, né?
A bengala é útil até a hora que ela atrapalha, né? Até a hora que ela atrapalha. E a gente tem recebido esse feedback, né? Muitas vezes os pacientes voltam para o ambulatório ali, eles relatam, né? Olha, o quanto foi importante você estar dando essa orientação, né? Me livrou de algum problema. Olha, minha casa era cheia de tapetes, né? Como a gente falou. Foi uma briga com meu filho, com a minha filha, mas a gente conseguiu fazer isso. Porque justamente a nossa função é fazer as pessoas entenderem, né? Que às vezes um bem material ali, ele pode estar te causando prejuízo, né? Que muitas vezes é melhor você ali se livrar daquilo, né? Para não causar problemas maiores. Eu acho que uma coisa que... E daí tem uma questão cultural, a gente falou um pouquinho sobre isso em alguns momentos, né, Fabrício? E a Suzana também falou sobre a quantidade de eventos que acontecem com o homem e a gravidade ser maior. Eu tive uma experiência recente, a gente visitou a sede da Philips em Blumenau, né? A gente foi lá, a Suzana estava junto, e uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né? Tinha uma regra do espaço de você subir só pelo lado direito da escada, até por uma questão de uma emergência o lado esquerdo está vazio, e de você ter que segurar o corrimão, né? Acho que culturalmente a gente diz, não, eu sou jovem, eu não preciso segurar o corrimão, mas se a gente tivesse essa manutenção durante a vida inteira, a hora que você chega com mais idade, você não vai ter essa preocupação tão grande, né? A gente está falando muito aqui do público idoso, mas não negligencie que pessoas, né, jovens, elas também têm queda, né? Então, aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Se preparar para que, se acontecer, ser o menos danoso possível, né? Então, praticar atividade física, né? Evitar eventos adversos, como o senhor disse. Se você vai fazer alguma atividade, né? Eu vou subir em cima do telhado. Será que naquele momento é necessário? Será que eu tenho os equipamentos, né? O equipamento ali pode ser bobeira, mas muitas vezes você pode cair, o equipamento pode salvar a sua vida. Então, não negligenciem, pessoal. São pequenas coisas aí que realmente fazem muita diferença. Eu acho que isso é bem aquela questão do identificar o risco, né? Sim. Então, porque quando se fala especificamente de queda, eu tenho os riscos que são meus, né? Por alguma doença que eu tenho, medicamento, alguma situação, perda de visão, perda de audição, mas que são riscos que são meus, né? E que aí eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter ciência desses riscos para conseguir lidar e ter na minha atividade, no meu dia a dia, ações mais seguras. Mas eu tenho também os riscos que envolvem o ambiente. Sim. Né? E que, quando se fala nas calçadas, quando se fala nas ruas, a gente vê bastante isso. Tem calçadas que foram feitas para cair. Sim. Principalmente quando você vê ladeiras e outras situações. Piso ou esburacado, ou então não nivelado, a falta de corrimão, que são realmente condições do ambiente e que favorecem a ocorrência de quedas. Né? E que aí a gente precisa, ou eu não passo por ali, ou se passar eu tenho que ter alguém que me ajude. E aí esse é um outro ponto também, quando a gente pensa nos profissionais de saúde, ou então mesmo na família, né, que vai ajudar aquele indivíduo que está com risco de queda. Esse indivíduo também tem que estar preparado. Sim. Né? Ele tem que ter esse conhecimento, como eu vou ajudar, de que forma eu vou ajudar. E um outro ponto que também é bem importante, eu tenho força para ajudar? Sim. Porque... Às vezes cai os dois juntos, né? Exatamente. E muitas vezes se machucam os dois. Perfeito. Então, ter essa noção, eu não tenho força, eu preciso de alguém para me ajudar. Ou, se eu tenho força, mas estou avisando que estou mobilizando aquela pessoa com ajuda. Fato é que todo mundo vai ficar idoso, né? A gente assim espera. Se tiver sorte, vai ficar. Se tiver sorte, a gente vai ficar. Mas o fato é que todo mundo vai ficar idoso, todo mundo vai ter algum tipo de dificuldade, né? Por mais que não tenha nenhuma doença instalada, a gente vai ficar com os movimentos mais lentificados, nosso equilíbrio não vai ser o mesmo, a memória também. E para você que está nos escutando, está nos vendo, não fique brabo com o seu filho, com a sua filha, com alguém que queira o teu bem, né? Sim. Quando a gente cuida da gente, a gente cuida também de quem a gente ama, né? Então é muito importante o idoso saber receber, né, essas informações, muitas vezes essas críticas, entender realmente se não pode ser mudado, né? Se isso pode causar algum mal para ele e para aquela pessoa que ama ele. Acho que também é muito importante salientar isso. Sim. Com certeza. Eu acho que o que se tira aqui desse podcast é isso, é a prevenção, né? A gente entender as nossas limitações e seguir de acordo com o que a gente consegue efetivamente fazer. Porque mesmo assim a gente tem o risco, né? Sim. Mesmo a pessoa tendo uma ciência bem clara do que consegue ou não fazer, às vezes a gente não tem uma ciência tão clara assim, né? Às vezes... Tem até uma teoria, né, que fala da teoria da autossuficiência. Porque eu sempre fui
autossuficiente. Eu sempre consegui levantar sozinho, sempre consegui ir ao banheiro sozinho, sempre consegui fazer minhas atividades sozinhos. E entender que, de repente, eu não sou mais autossuficiente, que eu preciso de ajuda, é um processo muito delicado. Então, é necessário que a família, que os profissionais de saúde, quando estão fazendo essa tratativa com o idoso, principalmente, mas consigam, de uma forma bem delicada, conseguir convencer aquele indivíduo do risco. Porque quando eu apenas imponho, a minha primeira atitude é não vou fazer isso. Não, porque eu não me encaixo nisso que você está falando. Eu consigo fazer isso sozinho. Exatamente. E o mais importante também é que se você está observando que você já não está tendo uma marcha, né, um andar tão de qualidade, procura os profissionais da saúde, procura o seu médico para investigar se não tem nenhuma doença, né, por trás disso, procura os profissionais para estar fazendo exercício, porque além de ser prazeroso, né, psicologicamente, você está se mantendo ativo, né, vai fazer bem para prevenção de algum evento adverso aí. E principalmente isso de aprender a cair. Isso é bacana. Isso é muito importante. Na Holanda tem hoje, por exemplo, né, Holanda, país aí de primeiro mundo, a gente tem hoje cursos para ensinar idoso a cair, que pode parecer uma coisa, né, simples, até boba, mas que é muito importante, né? Mas tem até muitas academias que têm um treino específico para idoso, onde eles ensinam, se percebe que vai cair, mas como você conseguiria ainda corrigir alguma posição para, se cair, não ter um dano tão importante, né? E a gente tem até a tecnologia hoje já ajudando, né? Tem alguns airbags. Tem alguns, eu já vi algumas bermudas, coletes, capacetes que você pode utilizar, mas tem bermuda que tem um acolchoamento aqui no quadril para evitar a fratura de fêmur. Tem esse airbag para idoso também, quando ele percebe a queda, ele já aciona. E tem também a tecnologia hoje traz alguns colares, alguns relógios. Exato. Celular, que quando ele detecta a queda, ele informa o familiar. Então, isso é a tecnologia trabalhando, não tanto para prevenção, né, da queda, mas para prevenção de lesão, para você ter um socorro mais rápido possível. Bem bacana. Isso realmente vai agregando valor. Infelizmente, muitas coisas essas são caras ainda, né? Não são tão acessíveis assim para todo mundo. Mas decididamente trazem benefício. Eu gostei desse curso para prevenção de queda de idoso. E a gente vai fazer alguma coisa disso lá no Cotolengo. Eu acho que é legal. Acho que vai tem mobilizar bastante gente. Tem educador físico que trabalha só com isso. É uma coisa bem, bem interessante. E lembrando, né, a gente está falando aqui do Pequeno Cotolengo. O Pequeno Cotolengo é uma instituição que vive de doações, né? Muito do trabalho que a gente faz lá é com dinheiro de pessoas que nos auxiliam, né? Então, fico aqui na tela os nossos canais para doação. Se você tiver interesse, tiver possibilidade, quiser nos conhecer também, né? Dá para ligar lá no complexo para marcar uma visita e nos ajudar nesse processo. Queria agradecer ao Fabrício, a Suzana pela disponibilidade, os estúdios da Toca também por nos receber sempre também aqui para a gravação. E agradecer a você que nos assistiu, né? Querem deixar algum recado final aí, gente? Eu acho que a queda, o segredo não, né? Eu acho que o grande impacto, né, que a queda tem, pensando, né, no nosso dia a dia, é primeiro você ter a percepção do seu risco. Não só do seu risco, mas como dos seus familiares, dos seus entes queridos. E a gente trabalhar basicamente a prevenção. Né? Como que eu consigo prevenir no meu ambiente de trabalho, dentro da minha casa, essas ações que podem muitas vezes serem simples, mas que podem evitar situações muito complicadas. Perfeito. A Suzana bem falou aí sobre a questão da prevenção, né? E eu vou falar da questão já quando instalada. Infelizmente, quando a pessoa cair, né? Não demore para procurar ajuda, não demore para procurar uma equipe multidisciplinar, porque a equipe multidisciplinar como um todo, nesse caso, é muito importante. Ressalto novamente que o quanto antes essa intervenção for feita, os resultados eles tendem a ser melhores, né? Então, se muitas vezes você não dispor de situações econômicas aí para estar procurando profissionais, hoje a gente tem várias instituições que ofertam esse trabalho multidisciplinar aí pela área do Sistema Único de Saúde. Não demorem, porque realmente quando a gente cuida do outro, a gente cuida da gente mesmo também. Tá joia. Obrigado novamente e até a próxima.